meu trabalho é sobre fractais e autossimilitudes. Basicamente é uma área de sistemas dinâmicos aleatórios, e a proposta do nosso trabalho, do meu trabalho do professor Eduardo da matemática, foi mostrar que existe, quando você tem um espaço métrico completo e uma sequência finita de contrações que tem como domínio esse espaço métrico, existe um único conjunto que é invariante pela atuação das composições dessas contrações. Ou seja, se você tem contrações F1, F2 até e assim sucessivamente até Fn, quando você atua no seu conjunto com uma determinada ordem ou não dessas contrações, por exemplo, F1 composto com F2 e assim sucessivamente até Fn, você obtém um conjunto, né? E o objetivo do nosso trabalho foi mostrar que esse conjunto é invariante, ou seja, se você pega essas suas contrações e a cada contração você associa um determinado peso, uma determinada probabilidade, independente de como você componha essas suas contrações e atue no seu espaço, o conjunto que você vai obter no final, né, o conjunto imagem, que nós vamos chamar de conjunto atrator de Hutchinson, ele é invariante, ele continua o mesmo, né? A única coisa que talvez mude seja a densidade de pontos nesse conjunto, mas a princípio ele continua o mesmo, a forma dele continua a mesma e ele se torna e por causa disso ele se torna invariante. Eu tenho aqui um exemplo, que é o que a gente chama da samambaia, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. As nossas contrações, na realidade, aqui são 4 contrações, que são SF1, SF2, SF3, SF4. Cada uma dessas contrações aqui tem os seus respectivos pesos, suas respectivas probabilidades. Então, por exemplo, a contração 1, ela acontece 1% das vezes. Essa aqui é a contração 1. A contração 2, ela ocorre 85% das vezes. A contração 3, 7% das vezes. E a 4 também, né? E aí, quando nós botamos para rodar isso daqui, o conjunto que nós obtemos, né, a imagem que nós obtemos, que no caso seria o nosso atrator de Hutchinson, seria essa daqui, que a gente chama de samambaia. Veja que, se você analisa somente uma folha aqui e compara com a imagem como um todo, as duas são semelhantes, né? As duas são iguais, a menos, obviamente, de uma determinada proporção aqui e de uma reflexão, né? Digamos assim. Mas é o mesmo conjunto. Aqui, outro fato interessante que a gente pode ver também é que, perceba que os pesos, eles sempre dão a soma de 1, ou no caso 100%. Se nós alterarmos algum desses aqui, por exemplo, botar aqui 80 e aqui acrescentar 5, botar 6, o conjunto resultante que nós vamos obter vai continuar sendo o mesmo. Ó, ele continua sendo o mesmo. A única coisa que muda, né, como eu disse, é a densidade de pontos aqui, né? Porque como essa função agora, que essa contração atua só 80% das vezes, e essa aqui agora atua 6% das vezes, né, o peso dessa aqui aumentou um pouquinho, desse daqui diminuiu um pouco, mas o nosso atrator em si, ele continua o mesmo, ele não se altera. E daí o nome dele, e daí o fato, né, da gente chamar ele de um conjunto invariante.